Então, boa tarde para todas e para todos. Hoje vamos ter uma pequena introdução do Dao De Jing, de uma das obras fundamentais do pensamento chinês. Então, antes de tudo, eu gostaria de proceder a uma breve autoapresentação. Meu nome é Joaquim Monteiro. Eu sou doutor em pensamento chinês pela Universidade Komazawa, em Tóquio, Japão. E, nos últimos tempos, eu tenho me dedicado bastante ao desenvolvimento histórico da filosofia chinesa. Bom, hoje, eu gostaria de fazer uma breve introdução às temáticas do Dao De Jing, mas, para isso, eu gostaria primeiro de elucidar alguns pressupostos. É uma coisa interessante. Na minha juventude, no Rio de Janeiro, aliás, no Brasil todo, a gente poderia dizer, já existia um clima de interesse pela China, bastante semelhante àquele que nós encontramos hoje em dia. Ou seja, por um lado, existia todo aquele interesse, né, provocado pela Revolução Chinesa de Mao Zedong, pelos seus desdobramentos. Por outro, em função, por exemplo, do interesse crescente pelo Kung Fu, pelas artes chinesas e outros aspectos, também pela influência da contracultura, o Dao De Jing, que é a obra, né, que nós vamos trabalhar um pouco na sua base hoje, já era uma obra bastante conhecida, bastante popular. Isso já representava uma forte fonte assim, de interesse sobre a China naquela época. Bom, é interessante. Eu acredito que existam poucas obras que tenham passado por tantas traduções para a língua portuguesa ou para o português aqui no Brasil, quanto é o caso do Dao De Jing. Bom, muitas dessas primeiras traduções eram bastante pobres de conteúdo. Eu acredito, inclusive, que grande parte dos tradutores, além de não traduzir a partir da língua original, apresentavam diversas distorções assim na sua compreensão. Mas existem, pelo menos, 3 traduções fundamentais dessa obra para o português, que são feitas por tradutores bastante qualificados e que têm a virtude, inclusive, de serem bilíngues. Primeiro aqui é do professor Wu Dixen, fundador como é que se diz, da Sociedade Daoísta do Brasil, que é uma versão, por assim dizer, de uma leitura mais daoísta, mais religiosa, mais tradicional do Dao De Jing. Nós temos uma segunda versão, que é em que eu me baseio principalmente, que é a tradução do professor Mário Brunas Pruvieri, que foi professor do Departamento de Chinês da USP. Essa aqui é a mais acadêmica, é a mais assim associada aos trâmites modernos acadêmicos. É uma tradução de muito boa qualidade, que, inclusive, é a que eu tomo como base ainda hoje, na maior parte dos meus estudos. E tem uma tradução recente do professor Etsuichi, de São Paulo, que também é uma excelente tradução. É mais recente, ela tem aspectos bastante interessantes, então eu recomendo a leitura como sendo uma das melhores fontes para o estudo do Dao De Jing nos nossos dias. Bom, entrando então no assunto, eu gostaria de dizer primeiro o seguinte: o Dao De Jing é um dos maiores clássicos do pensamento chinês. É uma das obras assim mais fundamentais para a compreensão do pensamento chinês. Ele é abordado, né, de diversas maneiras. Existem diversas formas de abordá-lo, diversas formas de encará-lo. Mas eu gostaria, em primeiro lugar, de compartilhar assim 2 interrogações com vocês. Existem 2 interrogações básicas que eu gostaria de compartilhar. Em primeiro lugar, parece-me, para além de qualquer dúvida, que o Dao De Jing é uma das obras iniciais, uma das obras fundadoras assim, da tradição da filosofia chinesa. E aí eu devo colocar que existem muitos autores, né, que tentam restringir a filosofia ao universo ocidental, defesas assim, em várias histórias da filosofia, que a filosofia seria uma atividade, uma forma de pensar exclusivamente ocidental. Eu já li diversos desses trabalhos
e nunca vi uma única argumentação que pudesse considerar consistente ou que fosse passível de ser levada a sério. Então, nesse sentido, até que apareçam objeções consistentes em contrário, eu posso dizer com clareza que existe, sim, uma tradição da filosofia chinesa e que o Dao De Jing é uma das bases, um dos pontos de partida mais fundamentais assim dessa tradição. Bom, um segundo ponto, aliás, uma segunda interrogação que eu gostaria de compartilhar. A primeira interrogação é o que é a filosofia chinesa e o que é o Dao De Jing como um dos pontos de partida fundamentais do desenvolvimento da filosofia chinesa. O segundo ponto, que é fundamental, é qual teria sido o papel do pensamento do Dao De Jing ou da filosofia chinesa clássica em geral no surgimento das ciências chinesas. Esse é um ponto muito importante, muito delicado, porque, por exemplo, nós temos exemplos aqui no Brasil, fazendo da prática da medicina tradicional chinesa, da prática da acupuntura, de uma série de práticas científicas de origem chinesa. Mas nós vemos, assim, muito pouca discussão da gênese dessas ciências chinesas a partir da filosofia, incluindo aí a filosofia do Dao De Jing. Esse é um ponto que me parece muito básico, muito fundamental. Fazendo, por exemplo, só um paralelo com o que aconteceu na história europeia. Certamente, filosofia, ciência, ciência, são duas coisas claramente distintas. Mas, praticamente, todo o início das ciências teve um ponto de partida filosófico. Então, eu posso dar aqui, em termos da história científica ocidental, europeia, o exemplo mais fácil de todos, o mais fácil de entender. Nós temos, por exemplo, na Grécia, todo o início de formulações matemáticas em Pitágoras e Platão, que são claramente alguma coisa diferente, por exemplo, da matematização do espaço, como se encontra na física de Galileu. Mas a física moderna, ela não teria se desenvolvido não fosse por esse pano de fundo matemático proporcionado por Pitágoras e por Platão. Quer dizer, então, a ciência, nesse sentido, ela, ao mesmo tempo, tem um pano de fundo na filosofia e ela se desdobra para além da filosofia com uma outra forma de pensar, inclusive se desdobrando em uma série de tecnologias e de práticas. Então, a grande questão que eu gostaria de compartilhar aqui é de que maneira nós podemos pensar a filosofia clássica chinesa, incluindo aí o Dao De Jing, como um ponto de partida no surgimento das ciências chinesas ou das tecnologias chinesas. E aí, já tomando como uma das referências a obra recente daquele filósofo chinês de Hong Kong, o Yu Hui, que versa precisamente sobre o problema da cosmotécnica, ou seja, como as tecnologias regionais surgem a partir, quer dizer, de visões cosmológicas ou filosóficas distintas, e a necessidade da tecnodiversidade, ou seja, de pensar em termos de uma pluralidade de tecnologias. Então, esse é o ponto que eu gostaria de compartilhar, ou resumindo. Primeiro, seria importante suscitar uma interrogação sobre o que é o desenvolvimento, quer dizer, da filosofia chinesa, incluindo aí, quer dizer, o Dao De Jing como um dos seus pontos de partida assim, mais essenciais. Segundo, seria a nossa pretensão compartilhar também uma interrogação sobre como se deu o processo da formação das ciências chinesas ou das tecnologias chinesas, incluindo aí a medicina tradicional chinesa e a acupuntura, a partir dessas bases filosóficas. Bom, esse é o ponto de partida decisivo nessa nossa apresentação de hoje. Vamos entrar, então, em segundo lugar, em uma breve descrição do que eu penso que tenha sido, ou seja, da minha compreensão do desenvolvimento da filosofia chinesa. Nós podemos dizer, falando assim a grosso modo,
E quando nós adentramos nos detalhes, evidentemente, as questões são muito mais complexas. Mas, grosso modo, nós podemos dizer que existe um ponto de partida da filosofia chinesa, que se dá através de perspectivas de pensamento bastante distintas, como, por exemplo, o Long-Yi, ou os Analetos de Confúcio, e o Dao De Jing. Bom, eu não vou aqui entrar nas diferenças entre essas linhas de pensamento, mas o mais importante aqui no nosso contexto é que essa nossa descrição vai partir precisamente dessa questão. O que é esse ponto de partida da filosofia chinesa, que é definido a partir do Dao De Jing? Bom, alguns séculos depois, ocorre na China, né, um fenômeno que iria modificar radicalmente os destinos da filosofia chinesa. Ou seja, a introdução do pensamento e da filosofia budistas a partir da Índia. A introdução do budismo ele vai causar toda uma crise interna no pensamento chinês tradicional. Vai conduzir ao desenvolvimento, primeiro, de um budismo com características chinesas, depois de todo um movimento de retorno às fontes do budismo indiano. Mas, nesse intervalo, vai surgir, para além das fronteiras do próprio budismo, o fenômeno das dinastias Song e Ming, chamado neoconfucionismo, que é uma forma de filosofia chinesa, que é uma espécie de um confucionismo reconstruído a partir do encontro com o budismo. Bom, essas duas dinastias elas vão ser de grande importância para a nossa discussão de hoje, porque são precisamente nessas dinastias que se consolida a ciência chinesa no seu sentido clássico. Então, um ponto importante é que o pensamento dito neoconfucionista ele sofre uma forte influência do budismo. Ele já é um novo momento do pensamento chinês, já fortemente associado ao desenvolvimento das ciências, mas, mesmo assim, permanece aí a influência do Dao De Jing. Inclusive, certos esquemas básicos da filosofia do Dao De Jing vão influenciar fortemente o desenvolvimento, quer dizer, dessa filosofia chinesa clássica, que nós encontramos nas dinastias Song e Ming. Bom, para completar, existe na China, como já me referi anteriormente, todo um movimento, quer dizer, de retorno às fontes do budismo indiano, um movimento que vai ser concretizado muito através daquelas prodigiosas traduções feitas por Xuanzang, que foi um dos 4 grandes tradutores da história do budismo chinês. E o que é interessante é que esse budismo das traduções chinesas, as traduções de Xuanzang, ele vai se reafirmar no final do século XIX na China, vai proporcionar ao budismo chinês uma nova orientação filosófica e, curiosamente, ao mesmo tempo, ele vai contribuir para o desenvolvimento do novo confucionismo, ou seja, que é uma nova forma de ser do confucionismo presente na modernidade chinesa. E aí é que é interessante que, só para concluir, tem 2 pontos aqui que me chamam a atenção. Bom, o grande representante do novo confucionismo na China moderna, que foi um filósofo chamado Xiong Shili, ele aprendeu primeiro o budismo, ele aprendeu profundamente essas fontes da escola Yogacara traduzidas por Xuanzang, e aí ele desenvolveu uma nova perspectiva de um pensamento confucionista, principalmente na sua obra principal, que é o Xinwei Shilun, ou seja, o novo tratado Yogacara, em que ele desenvolve aí já não uma filosofia Yogacara de fundamento budista, mas um Yogacara basicamente confucionista. Bom, e aí o ponto básico é que, por mais sofisticada que seja a articulação filosófica do Xiong Shili, o fato é que existe uma estrutura básica do pensamento do Dao De Jing, que não é não só preservada, mas como mesmo desenvolvida no interior da estrutura do seu pensamento. Então, é um pensamento que atravessa diversas fases, que enfrenta diversas contradições, que sempre se reafirma
no contexto dessa dialética sem síntese, que me parece, quer dizer, ser muito básica a história da filosofia chinesa, e que, de uma forma ou de outra, se mantém presente, direta ou indiretamente, até os nossos dias. Mas, então, é claro que a apresentação que eu fiz agora, ela é extremamente esquemática, ela é extremamente limitada. Quando nós formos nos debruçar sobre o desenvolvimento concreto da filosofia chinesa, evidentemente que vai se tratar de alguma coisa infinitamente mais complexa. Mas o que eu gostaria só de colocar aqui é que o Dao De Jing, ele é, por um lado, um dos pontos de partida do desenvolvimento do pensamento chinês, e, por outro, que é um ponto de partida que se reafirma através de toda uma série de contradições durante o processo histórico do desenvolvimento da filosofia chinesa. Bom, dito isto, eu vou proceder à leitura do primeiro capítulo do Dao De Jing, e eu acredito que, embora o Dao De Jing seja uma obra bastante longa e complexa, se nós compreendermos com muita clareza, pelo menos o sentido desse primeiro capítulo, então acredito que, pelo menos, o fio da meada daquilo que vai ser discutido em todos os outros estará razoavelmente elucidado. Bom, eu vou proceder aqui primeiro à leitura do texto em chinês, e aí eu faço os devidos comentários, faço a minha interpretação assim do texto. Bom, o texto em chinês reza mais ou menos o seguinte: Dao ke Dao, fei zhan Dao. Min ke min, fei zhan min. Wu min tian zhi zhi shi. Yao min wang wu zi mu. Gu zhang wu. Yi quan zi miao. Cheng you. Yi quan zi jiao. Si liang shi. Dong chu er yi min. Dong wei ji xuan. Xuan zi wo xuan. Zhong miao de man. Essa é a pronúncia do primeiro capítulo do Dao De Jing. Então, eu vou ler aqui interpretativamente cada um desses trechos. Então, primeiro, Dao ke Dao, fei zhan Dao. Min ke min, fei zhan min. Significa, o curso que pode ser percorrido não é o curso constante. O nome que pode ser enunciado não é o nome constante. Aqui nós temos toda uma asserção de um curso e de um nome que, num certo sentido, transcendem toda a nossa possibilidade de nomear ou de dizer. No entanto, já de saída, nós temos uma contradição interessante, porque o próprio ideograma Dao em chinês, dentro de determinados contextos, ele também pode significar dizer. Então, se presume que existe o Dao inefável, que é alguma coisa que tem o seu automovimento, algo que se movimenta por si mesmo, independentemente das intenções humanas, mas que é algo que, em algum sentido, consiste em um curso que não pode ser percorrido, em um nome que não pode ser renunciado. Aí nós já temos uma aparente contradição, mas o trecho seguinte vai nos ajudar a superar essa contradição. Wu min tian zi ji shi. Yong min wang wu zi mu. Aquilo que não tem nome é o início do céu e da terra. Aqui ele não está falando de início do tempo, que em algum determinado momento surgiram o céu e a terra. Está falando de uma coisa muito mais séria. Ou seja, que o início do céu e da terra é precisamente o inefável, o inominável. Essa dimensão, quer dizer, de uma dinâmica que se move a partir de si mesma, independentemente das intenções humanas. É alguma coisa que, no seu sentido direto, não é exprimível, é o que está sendo colocado aqui. Mas, logo em seguida, ele vai dizer: Yao min wang wu zi mu. Aquilo que possui nome é a mãe das 10.000 coisas. 10.000 coisas aqui não é um termo a ser entendido literalmente. 10.000, no caso, significa a totalidade das coisas existentes
a totalidade das coisas que podem ser nomeadas e conhecidas. Aqui, né, nós já temos um ponto que me parece básico para todo o desenvolvimento posterior do pensamento chinês. Ou seja, se trata de uma estrutura relacional entre dois elementos que são claramente distintos, mas ao mesmo tempo inseparáveis. Ou seja, aquilo que não tem nome, que é o Dao inefável, se expressa, tem sua autoexpressão nas 10.000 coisas que são sujeitos de serem objetos de discurso. Ou seja, não existe aqui uma ênfase unilateral no inefável. Então, tudo é inefável, não é possível falar sobre nada, porque se não fosse possível o Dao se autoexpressar enquanto discurso, o próprio Dao De Jing não poderia existir, ele não teria consistência. Agora, essa relação, por assim dizer, dialética, entre a ação espontânea do Dao, para além da palavra, para além do discurso, e a sua autoexpressão, enquanto as 10.000 coisas que são passíveis de serem objeto de discurso, essa relação de inseparabilidade entre dois elementos claramente distintos é que me parece a base mais importante desse ponto de partida da filosofia chinesa, que se expressa de forma magistral nesse primeiro capítulo. Aí, ele vai prosseguir. Gu Chang Wu, Yi Quan Zi Miao. Em função disso, o nada constante aspira a contemplar o prodigioso. Isso está ligado ao aspecto inefável. A aspiração desse nada constante de contemplar esse prodígio que está na base de todas as manifestações. Em seguida, Chang Yo, Yi Quan Zi Jiao. A existência constante, ou seja, aquilo que pode ser dito, aquilo que pode ser nomeado, aspira a contemplar o orifício. Aqui o orifício é uma tradução complexa, porque em alguns aspectos, esse é um conceito que pode ser entendido de uma chave mais filosófica, mas que também apresenta uma relação bastante profunda com certos aspectos da assim chamada alquimia daoísta. Bom, para completar, Si Lian Se, Tong Chu A Yi Ming, ambos são nomes distintos que emanam do mesmo. Ou seja, tanto esse aspecto daquilo que é inefável, daquilo que é além da conceituação, quanto o aspecto das 10.000 coisas que podem ser nomeadas, que podem ser objeto de discurso, na verdade, são dois nomes que emanam da mesma fonte. Dong Wei de Xuan, Xuan Zi Wo Xuan, Chong Miao de Man. Quer dizer, o idêntico, ele ainda é chamado de mistério. O mistério ainda se constitui como mistério, que é o portal de todos os prodígios. Bom, nós temos aí uma estrutura aparentemente simples, mas que, embora não seja a única fonte do pensamento da filosofia chinesa, é uma das estruturas de pensamento que vai ser mais básica no desenvolvimento dessa filosofia. Você vai se constituir como um ponto de partida de grande importância, de grande relevância, que vai, por exemplo, influenciar aspectos do pensamento budista na China. Basta pensar, por exemplo, naquela relação entre as duas verdades e o princípio, na escola Madhyamaka chinesa, a escola chamada Escola dos Três Tratados, mas que vai ter também uma imensa importância no desenvolvimento de diversos conceitos do neoconfucionismo. E aí, nas dinastias Song e Ming, nós já temos todo um contexto em que esses conceitos filosóficos vão ser desdobrados em pesquisas e realizações científicas. Nós temos aí a gênese de uma boa parte assim, da ciência chinesa clássica. E, na modernidade, como já foi dito, mesmo que o pensamento do principal filósofo confucionista moderno, que foi Zhuang-Zhi, ele possuísse um forte fundamento, um pano de fundo extremamente forte na filosofia do budismo indiano, ao mesmo tempo nós percebemos
que a sua estrutura básica, pois a estrutura de a relação entre ti e ion, ou seja, a substância e a função, em um certo sentido, ainda é tributária dessa relação entre o Tao inefável e as 10.000 coisas que podem ser objeto de discurso. Bom, então, isso é o fundamental do que eu queria expressar hoje. E aí, né, nós entramos na questão final das nossas considerações. Embora a compreensão do pensamento chinês não seja uma coisa fácil, se trata de uma tradição filosófica extremamente complexa e que apresenta uma diversidade muito grande de desdobramentos históricos. A compreensão da filosofia chinesa enquanto tal não é uma tarefa assim tão difícil. Agora, existe na contemporaneidade uma segunda questão, uma questão que está essencialmente vinculada ao desenvolvimento histórico da filosofia chinesa, mas que apresenta uma relativa independência em relação a ela, é a necessidade de desenvolver a interrogação. Como que as diversas ciências chinesas, a começar pela acupuntura, pela medicina tradicional chinesa, se desenvolveram através dessas inspirações que vêm através da filosofia clássica, mas adquiriram outros desdobramentos, propriamente científicos ou tecnológicos. Bom, aí eu vou procurar fechar a intervenção de hoje, insistindo novamente na importância da obra desse filósofo chinês contemporâneo, o Wei Hui. Por que a colocação dele é tão importante, tão fundamental? No pensamento ocidental do século XX, nós temos, por exemplo, aquela reflexão sobre a técnica de Martin Heidegger, em que ele colocava que existe a metafísica ocidental, que o fim da metafísica ocidental implica, por um lado, na transformação da metafísica em tecnologia, e que essa técnica ocidental, que se desenrolou a partir do final da metafísica, ela teria se planetarizado, dominando todas as perspectivas humanas na totalidade das culturas. E o Wei Hui, ele vai apresentar uma antítese a essa forma de pensar. Ou seja, em primeiro lugar, para ele, toda a técnica é uma cosmotécnica, ou seja, a tecnologia sempre tem um ponto de partida em alguma cosmologia, como, por um lado, existem múltiplas cosmologias, e, por outro, é perfeitamente claro o processo através do qual a ciência e a tecnologia chinesas, né, se desenvolveram a partir de uma base cosmológica que vem não exclusivamente, mas em grande parte do pensamento do Tao Te Ching. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês essa interrogação de como que se deu esse processo do desdobramento específico das ciências chinesas, se diferenciando a partir desse pano de fundo proporcionado pela filosofia clássica. Bom, isso é o que eu tinha a dizer hoje de fundamental. Para aquelas e para aqueles que tenham interesse em aprofundar esses tópicos, nós estamos iniciando agora um curso sobre o Tao Te Ching na sua relação com a filosofia chinesa, aqui na cooperativa dos autônomos Artemisia. Então, eu ficarei muito grato se vocês mostrarem interesse, se vocês conferirem o link abaixo e, se possível, se nós pudermos nos reencontrar no desdobrado desse curso para compartilhar estas e outras questões. Então, muito obrigado a todas e a todos, um grande abraço e até breve.